Olá! Vocês se lembram quais eram as classes gramaticais das quais eu falei há uns 3 vídeos atrás? Então, eu tinha substantivo, adjetivo, pronome, artigo, advérbio, eu esqueço, numeral, interjeição, conjunção, verbo e preposição. 10 palavras, 10 classes. Eu já gravei vídeo aqui falando sobre os substantivos e sobre os adjetivos. Se você se lembra, substantivo é aquilo que dá nome às coisas, adjetivo vai caracterizar o substantivo. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes. Aí você vai falar, nossa, o que será um pronome? Bom, o pronome, vamos pensar nesse nome da palavrinha, né? Pronome vai substituir um nome. Então, ele vai ser usado para eu não ter que ficar repetindo sempre aquela palavra. Esse é um dos usos do pronome. E que seriam? Quais são os pronomes? Tem bastante pronome? Não tem? Na escola a gente aprende como? Nós temos os pronomes pessoais. E tem vários tipos de pronome, tá? Vou falar agora dos pessoais. Os pessoais são divididos em caso reto e caso oblíquo. Aí você fala, nossa, mas para que nomes tão complicados, né? Então vamos tentar entender o que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais vão estar relacionados à pessoa. Lembra quando a gente estudava verbo? Que tinha que ficar conjugando os verbos? Você colocava lá eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, eu ando, tu andas, né? E ia tudo. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Pronome pessoal do caso reto, então, está relacionado à pessoa que executa a ação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele, ela, eles, elas. Eles terão sempre a função de sujeito na oração. Tudo bem que isso é para aula de sintaxe, mas para você ter uma ideia, entender um pouquinho por que eu não posso falar eu vi ele no supermercado. Porque ele tem que ser usado como sujeito. Ele me viu no supermercado. Eu também não posso falar ele viu eu. Quando a gente faz essa inversão, fica mais fácil de você entender. Então, o eu, tu, ele, nós, vós, eles é sujeito. E por isso também que eu não posso falar, não deu para mim ir ao cinema. Porque tem quem que vai? Aí eu preciso de um sujeito e o sujeito sempre vai ser o eu. Não deu para eu ir ao cinema. Então esses são os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, aí sim vão ter a função de objeto. É o me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhe, se, si, consigo. Lembrei de outro exemplo que a gente ouve muito. Dá para nós. Um exemplo aqui. Eu não posso falar dá para nós. É nos dê. Nós é para ser sujeito. Ele vai com nós? Não, ele vai conosco. Tá certo? Então, eu o vi na rua. Eu não vi ele. Eu vou substituir o ele pelo pronome o. Se for uma mulher, eu a vi. Eles têm a função de objeto direto ou de objeto indireto. Deu para mim, irá comigo, irá conosco. Esse conosco, comigo, é objeto indireto na oração. E aí, quando a gente estiver na aula de sintaxe, eu vou fazer vocês relembrarem o que é um objeto, o que é o sujeito, objeto direto, objeto indireto. Mas você tendo essa ideia, já não vai fazer muita confusão com os pronomes. Então, esses daqui são os pronomes pessoais. Nós temos também os pronomes possessivos. Como o próprio nome diz, ele indica posse. Meus, minhas folhas, meu vestido, meus óculos.
Ah, não é meu óculos? Não, óculos é uma palavra plural. Então, lembra lá dos substantivos? Óculos é um substantivo plural. Então, são óculos bonitos, o adjetivo tem que concordar com o substantivo e o pronome também, os meus óculos. Se eu perder meus óculos, vou falar, alguém viu os meus óculos por aí? Tá certo? Teu, tua, seu, sua. Aí uma coisa que acontece muito aqui em São Paulo, então eu acabo trazendo mais exemplos de São Paulo porque é onde eu vivo e eu convivo com pessoas em São Paulo. Então a gente sabe dos vícios de linguagem dos paulistanos, não é? Nós aqui em São Paulo não usamos muito o pronome tu. Nós não temos o hábito de perguntar para a pessoa, tu viste a fulana? Tu foste a tal lugar? Não, aqui nós costumamos usar o você, que é um pronome de tratamento. Daqui a pouco eu vou chegar no pronome de tratamento. Então, quando eu falo com você, eu não posso usar os pronomes, os demais pronomes relacionados à segunda pessoa, porque você, eu falo em terceira pessoa. Eu falo você vai, você foi, e não você vais. Vais é só pro tu. Aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu não posso chegar para você e falar, tô conversando, você foi, você viu não sei o quê. Será que você poderia me emprestar o teu livro? Não. Se eu tô falando com você, eu tenho que falar, você poderia me emprestar o seu livro? Porque tudo que for relacionado a você tem que estar em concordância com a terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, você e teu juntos não rola. Teu é só para tu. E quando vocês usarem o tu, eu acho lindo. Tem que usar certo, né? É tu foste, não é tu foi. Então, vamos usar certinho. Vosso, vossas, pelo menos, eu acho que isso daí já é mais geral mesmo. Está super em desuso aqui no Brasil. Em Portugal talvez ainda se use, mas aqui no Brasil o vós está muito em desuso. Mas precisa aprender e saber. O problema é a conjugação de verbo de vós. Mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos para os próximos pronomes. Eu tenho os pronomes demonstrativos. Então eles vão indicar este papel, algo que está perto de mim. Aí, quando alguma coisa está perto do meu interlocutor, ou seja, de quem ouve, eu vou usar o esse. Então, eu estou conversando com uma amiga e falo assim, nossa, linda essa sua blusa. Este meu vestido, eu posso te emprestar. Então, eu posso emprestar este vestido para você. Você pode me emprestar essa sua blusa? Agora, se eu estou falando de algo que está longe de mim e longe dessa pessoa com quem eu estou falando, aí eu vou usar aquele, aquela. Nossa, você está vendo aquela loja ali? Está em promoção. Tá certo? Porque está longe de mim e está longe dela. Então, esses são os pronomes demonstrativos. E eles também fazem a variação, a flexão de gênero. Esse, essa. De número, esses, essas, aqueles, aquelas. Então, os pronomes também variam de acordo com o substantivo. E nós temos os pronomes indefinidos. Alguém viu os meus óculos? Não tem ninguém nesta sala. Então, esses pronomes são indefinidos. Alguém, alguma, ninguém, tudo, nada. Aí tá tudo indefinido. E tem mais pronome, tem os pronomes de tratamento que eu estava falando. Os pronomes de tratamento estão relacionados à forma como você vai se dirigir àquela pessoa. Vossa Excelência, a gente usa muito Vossa Excelência para falar com o juiz. Vossa Eminência. Então, os pronomes de tratamento também, quando for usar, é bom dar uma pesquisada, porque são coisas que, se eu falar Vossa Eminência quem? Então, é o Papa.
se vocês forem falar com o Papa, vai dar uma estudada para ver qual é o pronome de tratamento para ele. Porque dependendo da função, tem um pronome diferente. Bispo, padre, juiz, deputado, tudo tem o seu pronome específico. É muito bom você dar uma estudada antes, uma pesquisada, se for escrever alguma coisa, para não errar no pronome de tratamento. E os mais comuns que nós usamos diariamente, você e senhor. Senhor, senhora também é um pronome de tratamento. E como eu disse, assim como você, o senhor e senhora é usada a conjugação, a concordância, tudo em terceira pessoa do singular. Então, o senhor foi, o senhor gostou, a senhora quer mais alguma coisa, a senhora deseja mais alguma coisa, vai ser sempre na terceira pessoa do singular, tá certo? E os pronomes possessivos para o senhor e para a senhora também são seu e sua. E nós temos os pronomes relativos. Os pronomes relativos vão trazer a ideia de algo dito anteriormente. O livro que li é interessante. Então, eu li o livro, mas como que eu vou fazer essa ligação entre as palavras para não ficarem palavras soltas? Eu uso o que é um pronome relativo. Outra coisa, outro pronome relativo legal, que não é todo mundo que usa, eu acho sim super chique, adoro, cujo e cuja. As autoras cujos livros eu li são do Maranhão. Então, o cuja vai ligar, está relacionado ao substantivo que vem depois. As autoras cujos livros, tem que concordar com os livros. E aqui são os pronomes, eu acho que falei tudo de pronome. Muito interessante, assim, muito importante entender o uso deles, porque eles deixam a nossa fala muito mais bonita, muito mais fluida, o texto mais interessante de se ler. Tá certo? Se você dominar pronome, show de bola. Ficou com dúvida? Pode mandar aqui. Até a próxima.